Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos novamente reunidos para mais um momento de estudo e de reflexão sobre as lições do Evangelho segundo o Espiritismo. Inicialmente pedimos assistência dos bons espíritos, nossos anjos guardiões, para este momento. E que em todos os lares que estejam ligados a este Evangelho possam receber do mundo espiritual fluidos benéficos de muita paz e de muito esclarecimento. Que o amor esteja sempre presente em todas as nossas ações. E é com muito amor que iremos ver hoje a continuidade do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Hoje nós analisaremos os itens 6, 7 e 8 do assunto ressurreição e reencarnação. Estes itens poderão nos dar um melhor entendimento sobre o assunto. Então iniciamos pelo item 6. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, número 1, 2 e 3. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária, quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito. Ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia, sem equívoco possível. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não fora empregado na acepção que lhe é própria. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a terra saíra das águas e que por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que na Gênesis se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras
se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que a princípio as compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. Então vejamos então, meus irmãos, pela leitura destes itens, nós percebemos que os antigos judeus acreditavam, ainda que de maneira vaga, na reencarnação. Isto é, eles acreditavam que o homem poderia viver de novo, porém não sabiam como isso poderia acontecer. E usavam o termo ressurreição para o que o Espiritismo chama de reencarnação. Refletindo sobre esses dois termos, nós entendemos que ressurreição é a reanimação de um corpo já morto, é voltar à vida no mesmo corpo, o que a ciência comprova ser impossível. Já a reencarnação é a volta à vida do mesmo espírito, mas em um outro corpo, criado especialmente para ele. É nesse sentido que consideramos as palavras de Jesus verdadeiras quando diz: é preciso que nasças de novo. E esta outra: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ao dizer isso, era da reencarnação que ele falava. E observemos bem a expressão ninguém, como aqui está posta. Ela quer dizer que todos os homens, sem exceção, terão de passar pelo processo das reencarnações sucessivas até chegar à perfeição, ou seja, ao reino de Deus. Sendo estes um dos objetivos da encarnação do Espírito, a sua purificação, a sua evolução. Agora analisemos esta afirmação de Jesus. Se o homem não renasce da água e do Espírito. Aqui a água representa o elemento material. O homem deve renascer em corpo, em matéria e em espírito. Por falta de uma melhor interpretação, os homens da época incorporaram o hábito da água ao batismo. Tanto que ao tempo de Jesus, o batismo era realizado nas águas dos rios. E ainda hoje esse costume se conserva em algumas religiões. Outras usam a água de forma simbólica na cerimônia do batismo. Talvez o verdadeiro sentido das palavras de Jesus, quando falou isso, não tenha sido bem compreendido pelos homens da época. Até porque os conhecimentos de então não eram muito avançados para entender essa forma alegórica que Jesus tinha de falar. A ciência ainda era pouco desenvolvida. E certas coisas não eram bem entendidas. Ficavam na dependência da interpretação de cada um. Devido ao conhecimento de que os primeiros seres vivos devem ter surgido na água, esta tornou-se o símbolo do elemento material, gerador de todos os outros, assim como o espírito
é o símbolo da natureza inteligente. Penso, caros irmãos, que é nesse sentido que devemos interpretar as palavras de Jesus. É preciso que o homem nasça da água e do Espírito, isto é, que renasça com sua natureza material e sua natureza inteligente, espiritual. E reconhecemos que para os homens da época esta ideia fosse de difícil compreensão. Porém, hoje nós temos a doutrina espírita a nos esclarecer, graças ao trabalho meticuloso de Allan Kardec, nos colocando a reencarnação como um novo nascimento. Devemos, pois, ser gratos ao codificador, que nos possibilitou o acesso a esses conhecimentos, os quais nos vieram trazer luz para percebermos o que ainda era obscuro. E é claro que cada um vai entender esse processo de acordo com o seu nível de adiantamento, mas também da sua boa vontade, do seu esforço em aprender. Por isso que é tão importante estudarmos as obras de Kardec, principalmente o Evangelho, e seguir as orientações nele contidas, dando exemplos de humildade e amor, e valorizando a oportunidade que Deus nos dá para o nosso aperfeiçoamento. Então, obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Kardec. E os demais espíritos que nos orientam nesta encarnação. E que este Evangelho possa sempre levar a luz a todos os lares que se encontram ligados a nós. Que muitas bênçãos sejam derramadas em todas essas famílias e que todas elas tenham suas orações ouvidas e atendidas, dentro do merecimento de cada uma e da permissão de nosso Pai Maior. Vamos pedir agora, no final deste trabalho, pelo tratamento medicinal às nossas águas, esse elemento tão essencial à nossa vida. Que ela se torne o nosso remédio, tanto para o corpo físico como para o espírito, fazendo a limpeza das nossas impurezas, das nossas imperfeições e nos tornando melhores. E assim, pedaçados irmãos, nós nos despedimos, rogando ao Pai muita paz, muito entendimento entre as famílias e entre os povos, e que possamos continuar ligados, através desta corrente de oração diária que a Casa Espírita nos proporciona. Muita luz, muita paz a todos, é o que nós desejamos. Boa noite, irmãos.